Olá, você está na 14ª temporada da Reconnect. Terapias convencionais ou terapias complementares. Qual funciona mais? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. E agora também na Rádio Ceará FM 87.1, 14ª temporada, Roberto Leão. São mais de 500 horas sobre conteúdo de espiritualidade, de forma laica, leve, plural. Como a gente gosta, né? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. 14ª temporada. Estreamos muito bem a 14ª temporada. Se você perdeu, tá lá no YouTube, falando sobre divórcio energético, mas falamos sobre nome, falamos sobre problemas relacionados à casa, objetos. A Eridan tem um problema relacionado à brechó que ela confessou aqui. Ela confessou, inclusive a gente recebeu várias mensagens aqui. Foi incrível. Né, de brechós. Foi incrível. Que não tinham sido ficado satisfeitos com o programa. Roberto, mais de 500 horas de conteúdo. Se você que está em casa, nos vendo na sua casa, no conforto do seu lar, ou no YouTube, ou também ouvindo no seu carro, onde você quiser, através da FM 87.1, e perdeu qualquer programa, qualquer Reconnect, tá na íntegra. Você vai lá no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, e tem todos os programas, mais de 500 horas para você maratonar e abrir aí, agregar a tua vivência. E Reconnect Brasil em todas as redes sociais. Se quiser ter um contato com os apresentadores também, com os hosts aqui do podcast, @Pai Roberto Leão e Pai Bernardo Oficial. Pronto. Tá? Olha, eu decorei o da Eridan, decorei o meu. Pois é. É osso. Roberto, a gente recebe muitos terapeutas aqui, né? Sejam eles de terapias convencionais, como psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas, né? Médicos, né? E também recebemos muitos terapeutas integrativos, sistêmicos, complementares, né? Qual que funciona mais, Roberto? Pois é, eu queria muito saber, eu acho que hoje a gente vai conseguir tirar essa dúvida, ou pelo menos sanar essa questão. E para poder não dar briga, a gente chamou um cara que tá nos dois mundos, né? Pronto. Tá nos dois mundos. Para falar sobre isso, ele que agora eu vou ter que ler. Ele é especialista em apometria, que ele vai falar um pouquinho, vai dar uma revisada aqui o que é apometria, reikiano, constelador familiar, canalizador da mesa mestra, que ele vai explicar o que é também, tá? E psicoterapeuta, tá? Ele que é Renan Silva. Bem-vindo, Renan. Seja muito bem-vindo, Renan. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo aqui. Me diz logo todas as redes sociais, Renan, para quem está ouvindo na rádio. Certo. Que aparece aqui no YouTube, vai aparecer aqui, mas na rádio é bom você falar para poder as pessoas seguirem. Perfeito. Podem seguir @Campo de Cura. Campo de Olha, Cura. bom Bom perfil. nome. @Campo de Cura, tá? Renan, vamos lá. Especialista em apometria. Para o pessoal aí saber um pouquinho, o que é apometria? Perfeito. A apometria, na verdade, é um sistema que codificou uma ferramenta que nós poderíamos chamar de tecnologia do espírito, que dá possibilidades de correção de alguns aspectos que acabam se manifestando na vida atual, levando em consideração aí a pluralidade das existências. Então, as pessoas que geralmente recorrem à espiritualidade, elas não encontram mais respostas na mentalidade cartesiana, materialista, e aí, consequentemente, acabam se permitindo investigar o que está além do que os olhos podem ver. Então, a apometria convencionou-se como uma técnica que surgiu no ano de 1965, aproximadamente, lá em Porto Alegre, minha terra natal, inclusive. A apometria é um fenômeno brasileiro. Ela é uma ferramenta que foi codificada por um médico gaúcho, mas inspirada em um botânico
que era porto-riquenho, foi radicado como brasileiro no Rio de Janeiro, onde ele defendia, na sua tese, a técnica da hipnometria. Inclusive, ela foi defendida no 6º Congresso Pan-Americano Espírita, na cidade de Buenos Aires, lá no ano de 63. 2 anos depois, ele foi para Porto Alegre, o Dr. Luiz Rodrigues, e aí, em uma palestra para vários médicos do Hospital Espírita de Porto Alegre, né, o famoso EPA, como era conhecido, né, o Hospital Espírita, era um hospital psiquiátrico, vamos dizer assim. Ele apresentou e, para todos os participantes da sua palestra, teve um que foi tocado de uma forma diferente por aquilo que era falado. Então, ele defendia que através da injeção ou projeção de pulsos cumulativos de energia, através de SNAPs, era possível fazer tratamentos que a medicina alopática convencional não conseguia explicar como eles ocorriam, justamente pelo resultado que ofereciam. Dr. José Lacerda de Azevedo, médico obstetra, um cientista nato, profundo pesquisador, ele resolveu utilizar esse conhecimento da palestra para saber como que isso operava no mundo espiritual de fato. Porque, como o Dr. Luiz Rodrigues ele defendia que, através da projeção de pulsos cumulativos de energia no corpo emocional ou no corpo astral, que eu vou falar sobre isso logo mais, era possível que alguns tratamentos de processos psicopatológicos, de distúrbios, de doenças, eles ocorressem de uma forma diferente do que o convencional na medicina alopática. Então, o Dr. Lacerda, como se conta a história, na noite da palestra, chegou em casa e falou bem assim para a esposa dele, que era a senhora Yolanda, uma médium clarividente bem ostentosa. Mulher, deita aí no sofá que eu vou treinar uma coisa nova que eu aprendi hoje. Foi bem assim que ele falou, a grosso modo. E aí, ela se colocou numa posição de recepção e ele aplicou a técnica nela. Basicamente, pulsos de contagem de 0 a 7 para saber o que acontecia de fato. Se era simplesmente falácia, se era pseudociência, vamos dizer assim. Sim. E aí, consequentemente, ela pôde narrar todo um processo que acontecia através do desdobramento espiritual, que basicamente era um mundo que existia além do mundo material. Um hospital espiritual com alas imensas, equipes trabalhando e um processo cirúrgico que acontecia com ela no campo energético. Ela já tinha contato com a espiritualidade, era médium, né? Então ela já estava muito predisposta a pelo menos, não vou dizer se sugestionar, mas a acreditar nessa vivência que o marido estava propondo. Deixa eu te perguntar logo uma coisa para a gente começar a entender mais sobre a apometria, que eu acho que é uma coisa que vai permear as terapias não convencionais, né? A questão da crença, de você acreditar que aquilo vai dar certo, ela influencia no resultado da terapia? Não. Não, porque a apometria ela foi codificada através de um experimento científico que basicamente é repetir o processo para que você consiga identificar o método, o padrão e, consequentemente, caracteriza-se uma lei. A apometria ela foi codificada em cima de 14 leis da física, que hoje nós conhecemos como a física quântica, que foge do tradicional, sendo que a mais interessante para mim, como psicoterapeuta e apômetra, é a 14ª lei, que ela fala justamente do processo do ser humano na questão do seu melhoramento, né? Então, nós temos 14 leis que codificam um processo onde não importa o que aconteça, nós teremos sempre o mesmo resultado. Ou seja, em qualquer situação experimental ou não, toda pessoa, criança, jovem, adulto, idoso, é possível de ser desdobrada, que basicamente é o efeito natural, que nós chamamos como desdobramento anímico, ou seja, o afastamento dos corpos através de um processo de flutuação magnética, o deslocamento da energia que possibilita um tratamento a nível multidimensional. Então, respondendo de forma objetiva a pergunta agora, não importa a crença, porque ela está codificada em leis que definem o processo, não importa o que aconteça, não importa qual pessoa seja submetida
Então, por exemplo, não importa o sistema de crença religioso, não importa se a pessoa, por exemplo, se o Roberto me leva para o teu consultório para eu ser ajudado através da apometria, eu falo, Roberto, isso é besteira, rapaz, eu sou até crente, eu sou, não sei o quê, né? Não importa o que é que eu acredito, não importa se eu quero ou não quero, a apometria vai agir de alguma forma. Ela vai agir independentemente da sua crença e até do nível de resistência oferecida com relação ao processo, ao tratamento. Justamente porque, dependendo, obviamente, das condições adequadas do operador apômetra, ou seja, uma pessoa que tem embasamento, conhecimento, estudo, prática, ela vai conseguir executar o processo em si de forma completa, certo? Então, muitas vezes as crenças, elas acabam criando uma incoerência e, de certa forma, até uma resistência ao processo que se constrói. Porém, como nós temos leis que definem o processo e todo ser humano, embora seja um universo individual, particular, ele é constituído das mesmas camadas. Sim. E o que a apometria trata justamente são essas camadas como uma cebola. Então, o terapeuta, literalmente, ele vai tirando camada por camada para poder encontrar o que está gerando algum tipo de processo de dor, de problema que a pessoa não consegue solução ou encontrar respostas nas terapias convencionais. Você acha que as terapias ditas convencionais, elas não respondem mais, elas não ajudam mais as pessoas devido às suas limitações? Pelo contrário, ajudam muito. Na minha opinião, na verdade, cada uma está numa espécie de degrau de uma escada que a gente vai subindo. Naquele determinado momento da vida da pessoa, uma terapia, uma ferramenta, um método e um profissional, ele vai ser o mais adequado para aquele momento que ela está passando. Até porque não tem como receber mais do que a gente tem capacidade de receber. Sim. E isso inclui, inclusive, a nossa compreensão sobre as coisas. Então, muitas vezes, uma terapia convencional, através da sua metodologia científica, ela vai ajudar muito mais a pessoa naquele momento de vida que ela está, porque ela está aberta apenas para aquele processo. E é o processo que vai, muitas vezes, salvar a vida dela. Só que à medida que a consciência vai se expandindo, vai havendo possibilidades de outras abordagens que vão fazendo mais sentido. E aí não é que aquilo não funciona mais ou é descartável, mas é que aquela verdade, ela não era toda a verdade e ela não completava o processo. Então, quando a gente vai literalmente subindo essa escadaria, em cada degrau que a gente pisa, em cada momento de vida que a gente se encontra, aquela ferramenta, aquele processo, aquela religião, muitas vezes, pegando esse viés, ela vai ser a mais útil para aquela pessoa. Você falou assim de ferramenta, né? A palavra ferramenta me chamou a atenção. Você tem muitas ferramentas, né? Constelador familiar, apômetra, né? Reikiano, né? Canalizou aqui uma vez, nós vamos falar sobre a tua canalização. Você como terapeuta, quando usar cada ferramenta? Quando você vai usar a apometria, quando vai usar o reiki, quando vai usar a constelação? Quem decide isso? Como você decide isso? Perfeita pergunta. Aí. Através... Pronto, vocês ficam conversando agora que meu papel eu fiz. Certo, depende muito da avaliação do diagnóstico, do que a pessoa traz. E eu acredito muito que, com o passar do tempo, o terapeuta ele vai desenvolvendo uma espécie de feeling para conseguir captar o momento de vida da pessoa e não muitas vezes o que ela fala, porque as pessoas elas chegam na consulta falando uma coisa, pensando outra e sentindo outra totalmente diferente. E como que a gente faz a síntese de tudo isso para poder concatenar e chegar a um resultado objetivo daquilo que ela necessita? Porque a pessoa muitas vezes chega dizendo, meu problema é relacionamento. E não é. E não é. Muitas vezes a raiz do processo ela está em um trauma de infância, está em alguma questão que não foi bem resolvida, ou até em outras vidas, em outras realidades, né? Que nós convencionamos chamar de vidas passadas. Então, através de uma boa anamnese terapêutica, de um bom diagnóstico, uma conversa mesmo, a escuta profissional, é possível detectar o que a pessoa está precisando. E aí é onde entra o psicoterapeuta, não? Aonde entra o psicoterapeuta. Até porque a escuta ativa, profissional, dedicada e a orientação correta, através das ferramentas de desconstrução
das ideias pré-concebidas, né? Pegando a psicanálise e outras ferramentas, a gente consegue gerar uma reflexão terapêutica que muitas vezes acaba resolvendo uma série de problemas e até encurta o tratamento que demoraria muito tempo por outros caminhos. Sim. Porque o que as pessoas muitas vezes não querem é refletir sobre a própria vida, não querem se deparar com as próprias sombras, elas não querem olhar no espelho. Renan, vou te fazer uma provocação aqui, porque é importante a gente falar, porque, enfim, a galera reconectada questiona muito e sempre tá atenta aí aos nossos temas. Roberto, é tu que questiona, cara. Não, eu não sou uma pessoa questionadora, eu sou uma pessoa... Como é que é, Roberto? Tu não é uma pessoa questionadora. Mas vamos lá, Renan. Mas é importante, porque até é o momento da gente... mim, né? Não, para todos. É uma coisa coletiva. Bora! Vamos lá. Existe uma visão, uma celeuma, uma tendência a categorizar a maioria das terapias não convencionais como pseudociência e coloca muito no limite, numa linha bem tênue do limite do charlatanismo. Inclusive, algum tempo atrás, acho que na época da pandemia, tinha uma cientista que ficou muito famosa na época da pandemia, a Pasternak, que colocou até a psicanálise como uma pseudociência, né? Como é que você vê isso e como é que você, não digo se defende, mas como é que você, enquanto terapeuta de terapias não convencionais e também de terapias, de psicoterapias, o que você compreende de ser ciência, de pseudociência, como é que você lida com essas críticas? Perfeito. É uma linha de novo, muito... eu queria que você repetisse a última palavra que você falou. Perfeito. Viu? Foi ótimo. Cara, enquanto não falasse isso, ele sabe que ele não ia sossegar, né? Ah, ele ia entrar no chat GPT e fala, faça uma pergunta arrebatadora para o convidado. Para vencer o Bernardo. Para vencer. Tô brincando, vamos lá. Vamos lá, Renan. É muito curioso que a gente vive um tempo complicado nesse aspecto, justamente por uma série de condicionamentos até, eu diria que econômicos, sociais, políticos, onde nós temos aí um grande número de pessoas que acabaram mudando de carreira, muitas perderam seus empregos e acabaram apostando em outras áreas. A área das terapias ela acabou crescendo muito. Antes da pandemia vinha num processo de ascensão. Sim. Durante a pandemia isso acabou explodindo. E agora nós temos um mercado literalmente que aparentemente está saturado de terapeutas. Isso eu percebo muito com relação aí às minhas investigações. E aí onde é que entra a questão da pseudociência nesse processo? Basicamente é aquilo que não tem embasamento, que não apresenta resultados práticos e que, consequentemente, acaba mantendo a pessoa no mesmo processo. Como a gente está falando de apometria e de outras ferramentas, como a constelação familiar, por exemplo, o Reiki, que já são ferramentas consolidadas, conhecidas, que já têm uma história que apresenta resultados, ou seja, não tem como esconder esses rastros do mundo. Da mesma forma que a apometria, por exemplo, no seu surgimento, nós tivemos no Hospital Espírita de Porto Alegre mesmo, inúmeros pacientes que eram tidos como incuráveis. Pessoas que iam literalmente morrer no hospital com os seus problemas mentais e não tinham o que se fazer. Porém, através do processo, que depois eu vou entrar nesse campo, foi possível promover o processo de restauração da estrutura original. E aí, por isso que o Dr. Lacerda, enquanto cientista, ele se preocupou em não permitir que o processo místico tomasse conta da construção desse conhecimento que nós conhecemos hoje, que leva esse nome de apometria. Então, existe essa preocupação em ter um método, em ter resultados comprovados ou catalogados. Existe uma necessidade de cientificizar essas terapias ditas complementares. Você foi paciente da apometria? Vou fazer uma pergunta de forma mais ampla. Você acredita que um bom terapeuta, ele pode ser um bom terapeuta sem nunca ter passado por aquela terapia, ou pelo menos testado aquela terapia durante alguns anos?
para compreender como é que realmente ela funciona? Olha, na minha opinião, não que seja impossível, mas é pouco provável, justamente por não conhecer a dor daquele que está diante de si, não conhecer os processos pelo qual a pessoa está passando, e aí como, obviamente, tratá-los, resolvê-los. Então, ainda voltando no gancho da pseudociência, hoje em dia se fala muito, né, no jargão quântico, onde tudo é quântico, então se apropriou... Se banalizou muito esse termo, inclusive. Houve uma apropriação dessa expressão, e muitas pessoas, inclusive, não entendem o que é a física quântica, o que significa Se apropriou para validar processos, né, de consciência e nada a ver, né? Muitos processos não tem absolutamente nada a ver, né? Então, e aí começa a crescer o nome, né? Quanto maior o nome, melhor, né? Então tem não sei o que de radiônica, não sei o que, quântico estelar do nível 3 de São universo. Sebastião. Aí parece que quanto maior o nome, mais bonito, mais potência ele vai ter, mais credibilidade ele vai passar, né? Do universo, do não sei o quê. E como que eu vejo isso? A necessidade de salvacionismo, ela só muda de figura, ela só muda de tempo, de processo, mas ela continua a mesma. As pessoas buscando uma resposta, buscando algo que satisfaça o seu íntimo. Sim. E que dê uma certa esperança, podemos assim dizer. E aí, nesse meio tempo, nós temos, consequentemente, aí a expansão dessas nomenclaturas, podemos assim dizer, como o Bernardo comentou aqui, e onde você tem o nome quântico, você percebe uma certa potência. Validação científica, né? Validação científica. Renato, só fazer só uma pergunta que eu acho que é importante também. Você acha que esse mercado... Só essa. E acabou? Acabou. Aí eu vou embora para casa que eu tô com sono. São 11 horas 11 horas da manhã. A gente tá gravando aqui numa quinta-feira de manhã. Chegamos aqui às 9 da madrugada. Foi incrível. Renan, você acha que esse mercado ele tá saturado de gente que não tem a formação adequada, não tem a intenção certa e tá ali só por causa da grana, só para poder ganhar dinheiro? Infelizmente, uma parte sim. Eu vou fazer outra pergunta para você, complementando a do Roberto. Você acha que os terapeutas estão precisando de terapia? Com certeza. Até porque a gente mexe no esgoto alheio, né? Não tem como fugir disso. E aí, naturalmente, através do processo de contaminação energética... porque eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma teoria. Quando eu fazia universidade, era de manhã, eu fazia um curso de manhã, fazia engenharia mecânica, e era pela manhã. E era no mesmo horário que muitos alunos de nutrição, né? Entenda que eu tô falando da faculdade que eu cursava. Na época, eu tô falando daqui há quanto tempo atrás, né? Então, e o Bernardo falou... 35 anos aproximadamente. Rapaz, 80% da turma de nutrição era gordinha. Era sobrepeso. E aí eu também tinha muito contato com conheço muitos psicólogos. Cara, a maioria foi para se entender. Cursou, mesmo inconscientemente, mas cursou para se entender. E aí acabou que tomando gosto pelo curso, né? E ajuda nas pessoas, tudo mais. Tem excelentes psicólogos que eu conheço. Mas até a turma gordinha da nutrição a gente só faz as coisas para se compreender mesmo. Para se compreender, né? Então você acha que muitos terapeutas desses que foram nessa onda das terapias, na verdade eles foram para se entender? E muitos deles não se entenderam. Inconscientemente foram buscar um caminho, né, de respostas, de compreensão. E acabaram se apaixonando pelo processo. Sim. E cogitando a possibilidade de... E querendo aquele bem pro outro, né? E querendo aquele bem pro outro. Por que não multiplicar? Sim. O princípio da Kabbalah, né, da ciência tida como judaica, mas é um sistema de conhecimento muito mais antigo do que o próprio judaísmo em si. Sim. Mas ela ensina que, basicamente, a queda do ser humano, ela aconteceu, metaforicamente falando, o mito da queda, o mito do Jardim do Éden, o mito de Adão e Eva, foi uma queda dimensional por uma questão muito simples que até hoje a gente não conseguiu resolver, que é basicamente a incapacidade de compartilhar a luz. Então, a queda ela aconteceu justamente pela incapacidade de não multiplicar, de não encher a taça ao ponto da taça transbordar para eu derramar para outras taças que estão vazias e necessitadas. Por que eu estou falando isso, pegando aí o gancho da nutrição? Porque muitas vezes a gente recebe algo tão bom que transforma a nossa vida. Você quer passar para o outro? Que a gente deve passar para o outro. Deve passar para o outro. Essa é a função, né? E, Renan,
como é que você une a tua psicoterapia com teus processos? O Bernardo vai se consultar com o Renan. Como é que você sabe? Você começa com a anamnese, que você falou, então a anamnese você deve usar muito psicoterapia, né? Psicoterapia no processo de anamnese, né? E aí tem vezes que a pessoa fala assim, não, isso aqui não é caso de reiki, aqui é caso de psicoterapia. Muitos casos acontecem onde a pessoa me procura para fazer uma sessão de apometria, por exemplo, e eu identifico que não tem a necessidade dela passar pelo processo naquele momento inicial. Ela precisa ser ouvida. As pessoas estão carentes de serem ouvidas. As pessoas querem realmente alguém que... Porque as pessoas ninguém se escuta mais, né? As pessoas gostam mais de falar e ninguém tá ouvindo mais ninguém. Porque seria muito simples eu dizer assim, olha, deita na maca e vou te explicar como é que funciona o processo, fecha os olhos, enfim, toda aquela mise-en-scène que nós temos. A pessoa sai depois de 1h30 ali, 2 horas, dependendo, e muitas vezes não entendeu nada do que aconteceu. Sim. Né, dependendo da linguagem que eu utilizar para poder explicar o processo, e não foi resolvido o problema dela. E outra coisa também, eu acho, assim, as pessoas têm as dores que podem até serem tratadas com apometria ou com outras técnicas, mas as pessoas gostam, uma forma de colocar essa dor para fora é falar sobre a dor, né? Contar como é que ela sente, como é que ele impacta nela. Renan, outra pergunta que eu acho que é importante também a gente fazer. Essa onda atual de misturar técnicas que tem um viés científico, que tem um método, que tem análise de resultado, com outras práticas espirituais. Colocar caboclos de umbanda dentro da apometria, pegar o reiki, meter um orixá, e tem o Exu que vai trabalhar na constelação. O que é que você acha disso? Fala já, vamos pro intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.HD, afiliada da TV Cultura, e agora também na Rádio Ceará, FM 87.1, sua reconexão semanal com a espiritualidade. Nos siga nas nossas redes sociais, você vai no Instagram, é @ReconnectBrasil, tá? Também Reconnect Brasil no YouTube, onde tem todos os vídeos lá na íntegra.
Se você quiser visitar aí um pouquinho, saber mais um pouco do Roberto, é Pai Roberto Leão. Leal, né? Uhum. E a minha é Pai Bate o Bernardo pé, Oficial. bate o pé. Bate o pé. Pai Bernardo Oficial. Pai Bernardo Oficial. Então, mande sua sugestão de tema, mande sua sugestão de convidado, que a nossa produção vai entrar em contato e vai lá agendar para poder a gente conversar com essas pessoas, se a gente acertar os bigodes, né, Roberto? É isso aí. Estamos no segundo programa da 14ª temporada, são 13 temporadas anteriores, mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade, falando sobre diversos temas religiosos, terapêuticos, complementares, integrativos, com médicos, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, tudo para poder Pastores, iluminar. padres, sacerdotes, sacerdotisas, bruxas. Monges, budistas, então aqui... Seres elementais. Seres elementais, gnomos. Então a gente bate papo aqui para poder iluminar a sua cabecinha aí sobre esses temas, tá bom? Queria mandar um abraço aqui, aproveitar esse intervalozinho, mandar um abraço para os nossos apoiadores culturais. Ateliê Renata Oliveira, então você está fazendo aí vai querer fazer seu casamento, sua festa, seu shabá, sei lá, qualquer evento, a Renata Oliveira tem os melhores aluguéis de roupas para festas. E ela é especialista em casamentos coletivos. Então, você quer preço ótimo, Renata me contando, só para maravilhosas e produtos já fez top. um casamento judeu. Olha aí. Dia não. Não, né? Tu falou gnomo. Tu falou que a gente entrevistou um gnomo, que a gente conversou com ele. Quem foi? No caso, é uma referência a mim, não, né? Bom, enfim. Não, eu não entendi, Renata Oliveira é excelente. Barbearia Cabra da Peste também, que deixa a gente menos feio aqui para poder falar com vocês. Tá? Um abraço, muito obrigado aos apoiadores culturais. E se você quiser apoiar a gente, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. E hoje nós estamos aqui com Renan Silvar, ele que é apômetra, não sei como é que fala, reikiano, constelador, ele canalizou um processo também, uma mesa de cura muito bacana que ele vai falar já, é psicoterapeuta, e nós estamos falando hoje sobre... Torcedor do Grêmio, obviamente. Não torço para nenhum time. E ele é psicoterapeuta e vem falando dessas convergências e divergências aqui entre as terapias convencionais e as terapias complementares. Vamos lá. Antes de ir para o intervalo... Roberto fez uma pergunta, faça. Tu lembra, Roberto? Não, mas eu vou tentar lembrar aqui. Me lembre. Não, tô brincando, eu lembro. TDAH. Eu tenho. TDAH, autismo. Suporte 2. Claro que não, Bernardo. A gente para de banalizar. Você é desatento. Vamos lá. Existe, como a gente estava conversando no primeiro bloco, não diria uma preocupação, mas assim, é importante para as terapias complementares se colocarem como ciência mesmo, né? Que existe um método, que existe análise de resultado, até para se distanciar do que a gente conversou sobre aquela coisa meio de charlatanismo e tal, né? Só que também tem um movimento que a gente vê que é bem crescente de unir essas terapias com práticas de sistemas religiosos ou cultos religiosos. A gente vê Exu trabalhando na constelação, o orixá baixando para fazer uma apometria, o orixá reiki, o espírito de tal fazendo tal coisa. E isso tira um pouco esse viés científico das terapias. Como é que você enxerga isso? Como é que isso te impacta? O que é que você compreende dessa salada que está se fazendo atualmente? Alguns mais conservadores dizem que cada um tem que ficar no seu canto, né? E há muitos falam que é epistemicídio para muitos cultos, né? E outros dizem que a espiritualidade, tudo está em tudo, está em todos, está tudo misturado. Qual é a tua opinião? É uma pergunta bem interessante, eu diria que bem polêmica que vocês fizeram e bem gostosa até Quem fez fui eu. De poder... Não foi vocês. Não, mas quem deu brilhantou, quem fechou com chave de ouro tua pergunta, fui eu. Tu tentou amenizar, tu deu uma resposta, tu entregou a resposta para ele. Não, senhor, eu botei aspas. É verdade. Pois é. Tô brincando, vai, continua. Claro, mas vamos lá. Eu percebo que está se criando dois vieses. Não sei se essa palavra existe, mas são vieses diferentes. O mais conservador ortodoxo, tradicionalista, que vai manter a prática na sua integralidade, na estrutura original, no método original, para que nada se perca de importante e consiga se manter ali o processo como ele sempre foi, apresentando os resultados, vamos dizer assim, que são mensuráveis. Sim. E por outro lado, nós temos, eu acredito que até
por uma influência dos movimentos da nova era, a galera que é mais gratiluz, como a gente acaba falando, A Enya. de buscar, talvez, numa tentativa, eu diria que até ela poderia ser válida, desde que ela seguisse um processo de melhorar algo que já era bom. Só que tem coisas que não precisam serem mexidas, na minha opinião. E tem outras que você pode, talvez, complementá-las quando você não tem condições de executar a proposta original. E você me perguntou sobre, por exemplo, Exu na constelação, Orixá Reiki e outros sistemas de cura que vem surgindo aí nos últimos 15 anos. E cada vez mais eles vêm se... E hoje em dia tem vários tipos de apometria, né? Então, a apometria não sei o que, a apometria estelar, a apometria não sei o que, a apometria... Tem vários sobrenomes de apometrias, né? Apometria quântica, arcturiana, xamânica, estelar, atlante, a apometria clínica, apometria magnética, enfim, apometria do raio que o parta. Por que eu tô falando isso de uma forma até um tanto, eu diria que sarcástica? E é importante porque a apometria é uma só. É um sistema que visa o desdobramento dos corpos para um tratamento no campo multidimensional. E aí, essa palavra multidimensional, talvez ela crie brechas para que haja uma mistura Sim. de ferramentas, de sistemas de cura, de ritos dentro de processos terapêuticos, aonde você acaba justificando que tudo está dentro do campo da multidimensionalidade, portanto, deve ser aceito. É porque assim, eu vou dar a minha opinião, né? A minha opinião porque nós somos apresentadores, mas nós temos Lógico, nossa mas opinião claro. também, né? Lógico. A impressão que eu tenho é que assim, nós brasileiros, nós somos um povo muito acolhedor, inclusive espiritualmente falando, vamos dizer assim, né? Somos abertos, né? Nós vamos buscar e tudo mais. Mas em contrapartida, nós temos uma mania muito feia, muitos de nós, de ficar no raso. E temos muito essa questão eu costumo dizer que é a espiritualidade self-service. Onde eu pego o meu bandejão, né? E falo assim, da apometria eu quero só isso aqui eu não quero não, porque eu não concordo. Da Umbanda eu quero Da isso Umbanda aqui. eu quero isso aqui, mas Exu eu não quero. Do Candomblé eu gosto muito de Orixá. Eu ouvi dizer que minha mamãe é Oxum. Porque eu Mas choro eu não- muito. Porque eu choro muito, mas eu não gosto muito de cachoeira, então, mas eu gosto da Oxum, sem a cachoeira. Então, aí começa a fazer uma salada daquilo, né? E você acaba tirando o fundamento, tirando a historicidade, tirando as tradições, né? Minha opinião, por vezes eu me considero, às vezes, conservador, né? Mas em relação a isso, eu sou bem conservador. Então, eu acho que é preguiça, minha opinião, é preguiça você chegar e falar assim, por exemplo, você criou a mesa, vou já saber aqui, peraí. Qual é o nome da mesa que você criou? Mesa mestra, espelho da alma. Mesa mestra, espelho da alma. Aí o Bernardo gostou, mas decidiu mudar duas figuras. E ele não gostou de ser redonda, ele acredita que é melhor ser quadrada. Aí fala que, não, eu vou botar mesa mestra arcturiana. Qual a diferença? Porque é quadrado e mudou um símbolo que eu achei mais bonito. Ou pior, eu boto Saint Germain e tranca-ruas, um em cada ponta. Um em cada ponta e eu vou fazer essa canalização. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que muitas vezes é danoso e preguiçoso, sabe? As pessoas ficam pegando, não querem se aprofundar em nada. Entendeu? Então, eu acho que muitas vezes isso é danoso e isso é danoso, inclusive, para quem vai se consultar com esse tipo de terapeuta. Então, tem que ter muito cuidado, né? Quando você vai consultar com qualquer espiritualista, com terapeuta, não é só terapeuta não, espiritualista também, né? Você colocar a sua vida nas mãos das pessoas, por isso que a gente faz um filtro seríssimo. Outra quando a coisa, gente assim, eu traz achei aqui pro interessante Reconnect. que o Renan começou falando sobre como começou a apometria,
teve todo um processo de um porto-riquenho que estava no Brasil, aí teve o médico lá, quer dizer, existe uma história. Caramba, Roberto, tu decorou, cara, a história. Decorei, mas eu não decorei. Mais do que isso, foram quase 20 anos Pronto. fechados em uma salinha para Aí poder quando validar o você método. pega religiões ou métodos religiosos ocultos, que são Milenares. diaspóricos, que tem os povos originários, tem toda uma história ali, tem toda uma tradição e fundamento de anos e anos e anos daquele culto que foram construindo. Aí você pega, como o Bernardo falou, um pequeno elemento ali, ou pega o nome daquele culto e mete, e outra coisa que também tem sua história, que também tem sua construção, no final vira absolutamente um nada, né? Vira um nome para que você possa dizer que tem uma terapia ou um processo ali de cura para tentar se diferenciar, pega o que está na moda e ganha dinheiro. Tu É o já que viu me feijoada parece. com camarão? Não conheço. Tem coisa que não combina nunca, bicho. Tem coisa que não vai combinar. Eu posso gostar da feijoada e posso gostar do camarão. Eu acredito que o processo histórico do nosso país ele tenha criado uma espécie de vício na ideia do sincretismo que foi necessário para a sobrevivência, No recorte histórico, a gente não pode ser... mas as pessoas Anacrônico. acabaram se apropriando, né, desse processo para validar tudo, né? sincretizar Tudo é uma grande salada, tudo de é um alguma grande... forma e tentar encontrar uma correspondência, vamos dizer assim. Esse aqui combina com esse porque o arquétipo é parecido, então fala-se das mesmas energias a nível cósmico, então beleza, coloca tudo junto. É linda a nossa diversidade, mas a nossa diversidade é ter coisas diversas e não uma grande salada misturada. Exatamente. Né? Coisa diversa é você ter liberdade para ter várias, como você. Você é reikiano, você é apometra, você é psicoterapeuta. Mas por isso que a primeira coisa que eu perguntei, como é que você sabe quando usar cada qual, né? O negócio é você, com a mão fazer a apometria, enquanto a mão tá fazendo reiki, aí não dá. É humanamente impossível, né? Então, aí esse é que a gente tá falando. Mas, me diz uma coisa, Renan. Provocando. Renan, quais são os casos mais... Top 10 de casos que aparecem no teu consultório? Problemas top 10. Olha, da psicoterapia, basicamente, são as questões cotidianas, existenciais, do dia a dia de todo mundo, que muitas vezes as pessoas elas não conseguem encontrar, na maioria dos casos, no núcleo familiar, o acolhimento necessário, e aí precisa, sim, de um direcionamento profissional para poder estar conduzindo o processo, né, de descosturar, desconstruir, para que ela possa enxergar de uma forma melhor, de uma outra perspectiva a própria vida. Mas quando existe a necessidade de intervenção energética, vibracional, e aí por que é importante, vocês tocaram num ponto bem delicado da pseudociência, falando de apometria, que é um dos temas principais aqui, quando eu tenho, do ponto de vista científico, o processo de emprestar energia para um elétron, fazendo com que ele salte de órbita do seu momento angular para uma outra órbita, onde até hoje os cientistas não descobriram por onde ele passa, né? Através do processo de tunelamento quântico. Ele some, simplesmente reaparece. Né? E reaparece. O mais interessante é que quando ele volta para a órbita original, ele volta devolvendo um pacote de energia que nós chamamos de quanta, da onde vem aí o termo da física quântica. Um quantum, um quanta, dois quantum, três quantum. Então, quando eu tenho um empréstimo de energia através de um processo que se constrói na metodologia, basicamente eu faço com que a energia haja sobre a energia. Nós somos um construto muito complexo, com várias camadas, e isso possibilita que o processo de intervenção energética, vibracional e espiritual, também podemos assim dizer, baseado na física do processo de modificação de um sistema corpuscular, ou seja, da estrutura atômica molecular, faça com que alguma coisa aconteça no nível sutil. E funciona. Então, eu acabei usando ali a questão desse recorte histórico da apometria, porque foram 20 anos testando e validando um método até que pudesse ser escalado e revelado ao mundo, através da obra Espírito e Matéria e Energia e Espírito, que são as obras primordiais e bacilares da apometria, que foram codificadas lá pelo Dr. Lacerda. Tá, mas peraí. Então tem gente que te procura já focado, já procura o psicoterapeuta, e tem gente que já te procura como terapeuta sistêmico. Ou Sim. Não, a pessoa procura o Renan e o Renan vai analisar qual é a melhor ferramenta para poder... Ou as duas coisas. Perfeito.
Existem os dois casos. Tem pessoas que vêm Já pra querendo psicoterapia. uma consulta de psicoterapia. Renan, eu preciso conversar contigo. Elas já chegam assim, marca um horário para mim. E tem outras que dizem, Renan, tá acontecendo coisas estranhas na minha vida, coisas que não têm explicação, questões que estão se repetindo, fenômenos esquisitos, eu não estou bem, estou tomando remédios, já fui no psicólogo, estou frequentando ainda, mas eu preciso avançar porque parece que eu não saio do lugar. E aí, por isso que eu falei para vocês no início da conversa que em cada degrau da escada a gente se encontra num estágio da vida. Então, a psicoterapia ela vai servir para um degrau, a psicologia vai servir para um outro degrau, a psiquiatria, que é importante, sim, quando existe uma descompensação neuroquímica. Tem muitas pessoas que estão com processos que aparentemente parecem de ordem espiritual, por exemplo, mas é uma descompensação bioquímica. Sim. Ela precisa de um medicamento. Inclusive os hormônios, vitaminas, aminoácidos, tudo isso interfere, né? Às vezes é desnutrição. Sim. Eu já peguei casos onde a pessoa ela estava com problemas circunstanciais de ordem psíquica, que o remédio não estava fazendo efeito, mas na verdade ela estava com o intestino adoecido. Eu não sou médico para poder dar um diagnóstico, mas eu, na intuição, falei assim, você já procurou um nutrólogo ou um gastro para poder dar uma analisada na tua saúde de uma forma mais profunda? Sim. Porque muitas vezes se cria uma muleta de achar que tudo é espiritual. Isso que tem tudo muito. é energético. Me deu uma dor de barriga. É uma demanda. Mas não é... Exatamente. Estão me tocando. E aí a pessoa esquece que ela tem um corpo físico que precisa de cuidado, de atenção, que não são só os outros tantos corpos, que não são só 7 corpos que a gente tem, mas o corpo físico precisa da atenção dela. Ela não está cuidando disso e aí, naturalmente, ela acaba criando essa ideia ilusória de que tudo é espiritual e muitas vezes acaba gastando rios de dinheiro. Sim. E não consegue resolver o problema. E não foi no médico. Renan, tá chegando nos minutinhos finais aqui do programa e aí eu não queria terminar sem falar da tua canalização, da tua mesa que você desenhou. Como é que foi essa canalização? O que é a canalização, o pessoal entender aí? E de que consiste essa mesa? A gente não vai poder mostrar aqui, né? Você não vai ter como mostrar, porque a gente também tá no rádio, a gente teria que falar tudo aqui que tem na mesa. Mas fala, como é que foi essa canalização? Qual o propósito dessa mesa? Você já está utilizando nas tuas consultas? Perfeito. Esse processo começou... O processo de canalização, basicamente, é quando os nossos canais mediúnicos, eles estão em alinhamento com certas frequências, padrões de energia. Uhum. Em 2018, eu comecei esse processo, quando eu me mudei, inclusive, para o Ceará. E no começo eu acreditava piamente que era algo da minha cabeça, do ego, da vaidade. Até porque cada dia surgiu uma mesa nova. Pra quem não sabe, a mesa radiônica. Sim, a mesa radiônica, na que verdade, tem os elementos... é uma prancha com símbolos geométricos que incorporam ali uma estrutura energética que, em tese, representa a energia primordial da criação em um padrão específico. Certo? Então, utiliza-se a geometria sagrada. E aí, nesse meio tempo, surgiram muitos símbolos canalizados que, segundo o seu canalizador, que possui ali o direito, licença poética, podemos assim dizer, e a propriedade até mediúnica de poder estar explicando o que representa aquele símbolo, ele tem uma função específica. Então, a mesa basicamente é uma prancha, uma plataforma que reúne esses símbolos para poder acessar através do uso do pêndulo, que é um instrumento radiestésico para captar a frequência de objetos, pessoas, animais, lugares, e fazer uma leitura para poder identificar como está a vida daquela pessoa, o que está acontecendo no momento. É um oráculo. É um oráculo. É uma forma oracular também, não deixa de ser. Sim, claro que é. Então, assim, em 2018 eu comecei esse processo, parei por achar que era coisa da minha cabeça, que era coisa do ego, da vaidade, porque... É o psicoterapeuta fazendo terapia em si mesmo, né? Fazendo terapia em si mesmo. E isso é interessante até certo ponto, porque tem uma linha muito tênue entre ficar se auto-sabotando e duvidando de si mesmo. Isso. E ao mesmo tempo adentrar 100%. Em processos que não têm sentido.
né? E antes de continuar, eu sei que a gente está terminando, você me perguntou sobre a questão de terapeuta precisar de terapia. Certa vez um mentor espiritual ele me disse o seguinte: existe um processo de saturação energética do teu campo, onde a tua própria energia, por estar contaminada, em alguns momentos, ela não vai agir sobre você mesmo. Então, não adianta você usar as ferramentas que você conhece para si, Sim. porque tem um momento em que elas já não fazem mais efeito. Você precisa procurar ajuda de uma outra pessoa com mais guarida que você, com um guarda-chuvas maior do que o seu, para poder te... Ou no mínimo diferente do seu, né? Ou diferente. Para ser uma outra perspectiva, para ter Diferente, acesso a outros campos. E uma perspectiva diferente, ela muda muitas vezes tudo no caminho. E isso é muito interessante, né? Então, voltando à questão da mesa, o processo ele começou em 2018, parou por essas questões de eu achar que não era real, que era coisa da minha cabeça, que era algo falso, que era o falso ego espiritual tentando me tornar importante de alguma forma. Então, parou. 2019, após passar por um ritual de ayahuasca, os canais se abriram e começou a vir o processo de Baixar o download. informações de novo. E aí eu percebi que não era algo da minha cabeça. Porque tinham símbolos que incorporavam ali tradições que já existem há milhares de anos. E que, de uma certa forma, eu já estudava elas. Sim. Mas por que fazer parte de tudo aquilo? Então, eu dei continuidade ao processo. E aí, parou novamente por N questões, inclusive por eu não estar alinhado, estava num momento de vida totalmente fora da minha realidade, né? Estava precisando de terapia. Sim. E aí, quando eu me realinhei, as coisas começaram a acontecer, fluir novamente. E no final do ano passado, eu comecei o processo de finalização da mesa com uma parceria que hoje ela trabalha comigo em muitos casos de atendimentos, certo? Que é a Renata de Oliveira. Que, inclusive, aluga trajes de festa. Traje de festa, casamento Ateliê coletivo. Renato Oliveira. O Instagram, Ateliê com R no final, Renato Oliveira. E então a Renata, que é uma grande médium clarividente, ela me Para deixar claro, não é a mesma, né? Porque foi uma coincidência de nome. Essa é Renata de Oliveira, na verdade. Capaz, poxa, Roberto, não era pra ter dito, cara. Só ia chegar na Renata e falar assim: tu tá vendo o que no meu campo? Tu tá vendo que Tá vendo que minha aura tá canaliza boa? o meu vestido. Fala das minhas vidas passadas. Então, a Renata, com a sua sensitividade, ela me mostrou que eu não estava louco, que não era o meu ego. E aí ela me explicou e falou: olha, existe toda uma equipe espiritual que está junto... Tá dedicada àquilo, né? Que está junto contigo nesse processo. Que legal, cara. E então, tu não tá pirando na batatinha, isso não é coisa da tua cabeça. Por isso que o processo parou várias vezes, tu precisava estar alinhado, porque isso é algo muito sério. Mexer no campo energético de outra pessoa é algo sério, porque Sim. isso pode ajustar e arrumar a vida da pessoa, desajustar, né? ou desajustar e ferrar com tudo. Sim. Então, há de ter muito cuidado com isso, ainda mais com instrumentos que são facilmente replicáveis, como uma mesa que é só copia e cola muitas vezes. E eu já vi muitas mesas que literalmente é copia e cola. Tem ali símbolos que muitas vezes só trocam de Foi o que eu te disse. posição. Aí muda o nome e diz que é criação da pessoa, né? Não foi. Criação foi tu aí, quase 10 anos aí na formatação da mesa, né? Sim. E relutante, inclusive. Relutante por muitas vezes duvidar e não querer transmitir para outras pessoas a pseudociência, entende? O charlatanismo, porque é algo que, de uma certa forma, me envergonharia muito fazer parte disso, né? Mas faz parte do processo também. Eu acho que torna o resultado mais concreto e mais crítico, autocrítico também. Pois é. E aí, assim, quando a Renata, que é a pessoa, mediunicamente falando, né, que eu mais confio, porque já me provou isso ao longo desses anos que a gente trabalha juntos, ela falou assim: olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e tinham questões que não tinha como ela saber que eu passei, que eu não falei para ela. E ela me descreveu tudo, e eu disse assim: bom, então tem alguma coisa aqui. Sim. Então, assim, a mesa mestra, que assim foi o nome que foi registrado, Espelho da Alma, ela possui um sistema, na verdade, que envolve a Kabbalah, através dos 72 Elohims, onde, de uma certa forma, nós temos uma codificação específica em cima de cada nome divino, podemos assim dizer,
de cada consciência que se manifesta, que representa um arquétipo, que representa Uma história. uma história, representa um arcano do tarô, representa Uma área. uma área e um aspecto da energia divina atuando na consciência humana. Certo? Então, Mas tu já tá atendendo com esse oráculo? Não? Sim, eu estou utilizando a mesa para atendimentos porque ela consegue me dar um mapa para onde eu devo caminhar de forma mais assertiva. Legal. Então você quer ser atendido por esse mapa Isso aí. fantástico aí, por um psicoterapeuta sério, reikiano, apometra, não sei como é que chama. Então tá aqui o Renan Silva, redes sociais de novo, por favor. Campo de cura. Campo de Cura. Facinho. @Campo de Cura no Instagram, no Facebook, No Instagram, no YouTube também. no YouTube também. Isso. Campo de Cura. Renan, muito obrigado. Muito obrigado pela sua simpatia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Roberto, Nos reconectamos. nos reconectamos com certeza. Quer saber mais sobre essa mesa, mestra? Quer saber mais sobre apometria? Quer saber mais sobre psicoterapia? Quer saber mais sobre os dois? Procura o Renan. Obrigado, Roberto. Obrigado, Renan. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para a Reconnect. Até a próxima semana. Queremos fazer Tchau, uma tchau. mesa exumizada? Vamos fazer uma coisa que seja assim de Exu, Orixá e bota na Roberto, mesa. Não, cara. Vai ser legal, jogar dinheiro.